A minha intuição me diz que fulano não é uma boa pessoa. Você já pensou ou já falou isso alguma vez? Pois é, essa e outras situações são momentos em que as pessoas pensam ou sentem até que têm uma determinada intuição e muitas vezes agem de acordo com ela. Mas será mesmo que isso é uma intuição verdadeira? Porque isso é algo que vai além do raciocínio lógico. E será que aquilo é realmente uma situação em que ela recebeu alguma energia, alguma intuição fora do alcance do raciocínio lógico dela? Muitas vezes, na verdade, o que a pessoa tem, na verdade, não é uma intuição, mas sim um preconceito. E todos nós temos preconceito porque tudo que nós fazemos juízo, tudo que nós vemos de novo diante de nós, nós temos a tendência a analisar com base no nosso passado, com base naquilo que nós já vivenciamos, com base na nossa experiência, e nós comparamos, analisamos, julgamos de acordo com aquilo, mesmo que nós não percebamos que nós estamos fazendo isso, porque é algo muito rápido, e acabamos pensando que é uma intuição mesmo, na verdade, quando na verdade você está fazendo cálculos ali de acordo com o que te agrada ou te desagrada, não necessariamente sendo verdadeiro ou falso aquilo que você está pensando naquele momento. E acaba que esse sentimento do doce ou do amargo que você encontrou na sua frente ali vai determinar o que você acha que é verdadeiro e o que você acha que não é verdadeiro naquela situação. Então, muitas vezes, quando nós achamos que temos uma intuição ou até mesmo um sexto sentido, é algo, na verdade, criado pela nossa mente, um cálculo lógico, um raciocínio lógico com base em tudo que nós vivenciamos antes e que nós estamos projetando ali naquele momento, conhecendo aquela pessoa ou em outras situações em que a gente acha que está tendo essa intuição. E o que é então essa intuição? Se é algo independente da mente, como é que pode ser isso? Ela é independente do nosso raciocínio lógico, não é um cálculo matemático que a gente faz, não é uma análise da situação, é algo que te vem sem lógica, ou seja, é justamente o oposto daquilo que agrada ou desagrada. Às vezes você não está pensando naquela situação, não fez nenhum cálculo ruim, nenhum pensamento ruim, mas você teve o sentimento ruim daquela situação, ou até o oposto, você tem pensamentos ruins sobre determinada situação, mas você acha, não sabe por quê, que aquilo é bom, que aquilo não vai ser mal, apesar de aparentemente te desagradar. Algo que foge a essas aparências, que não é só o que você vê, mas o que você acha que vai te agradar, né? Então, a intuição é algo que acontece muito, por exemplo, entre mães e filhos. A mãe sente, às vezes, algum problema que o filho está passando, mesmo sem ela raciocinar sobre aquilo, sem ela perceber, ouvir falar, pensar, não tem pensamentos ruins, não ouviu nada ruim, mas de repente sentiu algo ruim, não sabe o que, não sabe como, não sabe de onde, mas sabe que existe aquela coisa ruim. E isso então que seria a intuição independente do raciocínio lógico, é algo que está acima da razão, não é? E o que chamam de sexto sentido seria a mesma coisa da intuição. Pelo que as pessoas falam de sexto sentido e intuição, o sexto sentido seria como uma intuição constante. Você sente aquilo, você tem uma percepção extrasensorial e você pode ter essas intuições em vários momentos. Seria o sexto sentido aguçado, alguma coisa assim, né? O sexto sentido então seria a consciência acima da razão e está além dos seus cálculos, do seu raciocínio lógico limitado, porque ele é limitado, porque ele se baseia naquilo que você viveu, e nós estamos num mundo que tem bilhões de possibilidades e tem milhares e milhares de anos de humanidade já, e nós não podemos simplesmente com os nossos poucos 20 anos, 30 anos, 40 anos, até 90 anos, acharmos que sabemos tudo com base no nosso raciocínio lógico e com isso decidir
o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é falso. E então essa consciência tem que vir algo além da nossa memória física, da nossa consciência, da nossa consciência limitada ao corpo, do raciocínio lógico, dos cálculos que nós tivemos nessa vida. Então precisa ser algo que você perceba, mas que não seja através do raciocínio. E como é que pode ser feito isso? Já que nós estamos aparentemente presos à ideia, a nossas ideias, nós estamos sempre pensando, sempre usando o raciocínio lógico. Como é que pode ser feito isso? Então, a primeira situação a se analisar, como é que você vai saber se você está tendo uma intuição ou um preconceito, uma análise lógica da situação? Primeiro é ter o autoconhecimento, você saber da sua própria formação, desse passado que eu estou falando, que influencia o que você faz de juízo do mundo, o que você vê e julga, analisa de acordo com o seu raciocínio lógico, que foi determinado por aquilo que você é. Então você precisa, primeiro de tudo, saber quem você é, o seu passado, os seus costumes, o seu hábito, os seus gostos e desgostos. E quando você se deparar nessa situação de análise, de julgamento, de ver algo novo e não saber se é verdadeiro, falso, doce ou amargo, algo que você precisa julgar, analisar, você vai saber se você tem um preconceito ou uma intuição. Melhor se você perceber o que está influenciando aquele momento e de acordo com o seu passado, ou seja, aquilo que você vivenciou está influenciando o que você está sentindo ali, como, não é? Se você tem, por exemplo, um hábito ou você teve uma situação anterior onde você determinou certas características, certas aparências, certos olhares, certas atitudes ou momentos que você viu e naquele momento no seu passado teve uma situação parecida ou até igual e que você teve um determinado final para aquilo, uma determinada análise daquilo depois de ter passado por aquilo, e você vê se você não está projetando novamente essa situação naquele momento presente, ou se você não está fazendo isso com base no seu gosto ou naquilo que você prefere, que você acha bom ou melhor. E com base nisso você começa a analisar se você está projetando ali na verdade um medo seu, um gosto seu, uma análise sua, que é pessoal sua e não é necessariamente a verdade universal daquela situação ali, e sim uma visão sua, um ponto de vista que é seu e que não está errado de ser seu ponto de vista, mas que não chega a ser algo que é e que não pode deixar de ser daquele jeito para outra pessoa, que pode ser diferente para alguém que vê de algum outro ângulo, não é? Então, primeiro de tudo, para você começar a quebrar esses preconceitos que nós temos e que sempre vamos ter, mas nós vamos estar mais cientes deles, pelo menos estar mais a parte do que está acontecendo naquela situação em termos daquilo que você sente, que você analisa, o que você julga e o que você vai fazer depois daquela análise inicial, daquele julgamento inicial, se é algo que você realmente pode seguir como sendo verdadeiro ou se é algo que vai de acordo com a sua pessoa. É claro que você não vai deixar de fazer nada que seja de acordo com a sua pessoa, você também não pode fazer algo que você odeia fazer, por exemplo, só porque aquilo é a verdade suposta, né? Mas você vai pelo menos ter a consciência do que você está fazendo e você vai poder analisar melhor aquela situação com base no autoconhecimento. O autoconhecimento é uma chave muito importante se você quer começar a entender melhor essas questões de intuição, preconceito ou até sexto sentido.